Canal Spoiler News. Tom Witzel, que foi publicado ontem à noite em uma edição extraordinária, ele tem vários pontos que a gente vai começar a explicar agora. O importante, o Carioca e o Fluminense entenderem agora, é que o decreto já está valendo desde a sua publicação, com exceção de algumas medidas que dependem do governo federal, que são as mais importantes, as mais drásticas, que a gente também vai explicando aqui ponto a ponto. Em primeiro lugar, a manutenção da situação de emergência está mantida aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí está suspenso, por 15 dias estão suspensos vários eventos e atividades com a presença de público. Por exemplo, ouvinte da Band News FM, evento esportivo qualquer um, shows, salão de festa, casa de festa, feira, evento científico, comício, passeata e afins. Qualquer tipo de evento, inclusive que já tinha sido autorizado pelos órgãos competentes, não estão mais autorizados por conta desse decreto. Os equipamentos turísticos, Pão de Açúcar, Corcovado, Museu Aquário do Rio, Aquarrio, Rio Star, a Roda Gigante e demais pontos turísticos, todos estão proibidos de visitação já a partir de hoje. Atividades coletivas, cinema, teatro e afins. A visitação nas unidades... Peraí. Diga. Ô Sadoc, só para aí numa coisa em atividade coletiva. Algum ouvinte me escreveu perguntando de igrejas, dizendo que igreja não estaria no decreto do governador. Eu não quero nem para A nem para B, tá certo? Isso não é uma discussão, por favor, religiosa, gente. Eu só quero entender. Tá certo? Eu quero entender. Por exemplo, um teatro muitas vezes é até menor do que uma igreja. Isso está valendo para a igreja também, o decreto? Ou não Está contemplado no decreto. Mas por quê? Bom, aí essa é uma das perguntas que a gente precisa fazer. É evidente que, olhando para o que está aqui no decreto, com várias questões que inclusive eu discutia com o Sadoc, tem um componente político aí nessa decisão. Né? Não, tem que perguntar, questionar o ser esclarecido, né? E também tem outra questão. Tudo isso que o Sadoc falou, e ele disse isso agora para registrar, já está valendo. É isso. Já está valendo. A outra parte de que ele tratará, que é relativa a transportes, é que passa a valer à meia-noite do dia 21, à meia-noite de sábado. Agora, por exemplo... Eu ia falar só uma coisinha. Tem uma feira aqui, né, Thaís Dias? Andréasa, só em relação ainda à questão das igrejas, várias, né, de diferentes segmentos, estão já fazendo cultos, orações e até transmitindo missas pela televisão. O Papa Francisco é óbvio, tá mas aí isso. Temos também com igrejas evangélicas fazendo a mesma coisa, alguns centros espíritas também fazendo as suas celebrações filmadas para que as pessoas possam fazer as preces em casa. Mas tem resistência pública de alguns pastores de determinadas igrejas evangélicas do Rio de Janeiro pregando a desobediência. Então, tem um componente político aí, porque a gente sabe como alguns líderes de igrejas evangélicas são influentes do ponto de vista político-eleitoral. Então, tem esse componente dado aí. E o líder religioso, né? A gente falou isso no Jornal da Noite, também em outros jornais da programação da TV Bandeirantes, da Coreia do Sul. Ele pediu perdão de joelhos, porque obstruiu aí o trabalho de investigação e manteve, inclusive, essas celebrações religiosas, provocando aí uma contaminação de mais de 4.000 pessoas com coronavírus no país. Então, uma coisa realmente impressionante. Agatha ia falar alguma coisa, Agatha. Que o Ministério Público entrou na jogada, falando aqui do Rio de Janeiro, Rodolfo, pedindo a suspensão dos cultos religiosos do empresário pastor Silas Malafaia, só que a Justiça aqui do Rio negou agora há pouco, e a decisão foi do Marcelo de Sá Batista, disse que não há uma obrigação legal, mas disse também que os cidadãos devem seguir a recomendação, mas então esses cultos religiosos não estão proibidos. Então, dizendo que é uma recomendação. Exatamente. E aí a gente volta, porque isso é uma coisa importante do decreto do governador. Ao contrário do decreto anterior, dos decretos anteriores, ele decreta. É um decreto que decreta, né? Tem algumas partes deles do decreto, do texto, que são recomendações. No caso, por exemplo, das igrejas e de organizações e de encontros sociais, eu volto ao tema fundamental aqui e que vai gerar problema, porque a rigor, com base na lei, é inconstitucional. É inconstitucional cercear o direito de reunião social. Outro ponto, por exemplo, aqui na esquina tem uma feira. É isso. Tem uma feira aqui na esquina da Rodrigo de Brito. Rodrigo de Brito com a Álvaro Ramos. Tá rolando? Tá rolando. O decreto do governador, que passou a valer ontem, no momento em que foi instaurado, nesse caso específico, não autoriza esse tipo de organização. No entanto, o Lacerda está me chamando a atenção aqui, que o decreto do prefeito Marcelo Crivella
autoriza a feira de 15 em 15 dias. Vejam também a questão da jurisdição, porque não tem articulação, tem uma disputa política aí, eles não estão trabalhando em conjunto. Vejam como, sem falar o plano federal, de que eu tratei agora, matéria de controle constitucional, vejam como aqui prefeitura e estado também baterão cabeça. E o Lacerda vai falar, o Sadoc vai falar em seguida da bateção de cabeça, aí essa vai dar muita dor de cabeça relativamente a transporte público. Rodolfo, a gente... sobre igreja, para finalizar, eu gosto de lógica. Tá certo? Discuta ou não, eu não acredito, eu quero ir pra minha missa, eu acho que não tem problema, eu acho que pode. Isso a gente discute fora, mas eu gosto de lógica para, por exemplo, falar sobre o decreto do governador. Se o governador decretou que teatro, cinema, papapá, tinha que fechar, pela lógica, sim, por que não igreja? Essa é a questão, exatamente. Esse é o ponto. A gente tem que entrar em contato com o governador e perguntar: por que igreja fora, governador? Tem componente político? Não tem sentido, pela lógica, você tirar. Ele pode ter cometido uma inconstitucionalidade ao proibir, por exemplo, uma festa. Mas pela lógica, ele deveria ter estendido a sua inconstitucionalidade também à igreja. Para todo mundo, claro. Fala, Sadoc, você ia complementar aí. Até porque ele fala em atividades coletivas e também em eventos que envolvam aglomeração de pessoas. E quando se coloca afins no próprio decreto, fica em aberto, então pode-se entender que a igreja estaria aí, por exemplo, né? Então é um decreto que não cravou, porque bota afins. E sobre as feiras, Rodolfo, realmente há essa bateção de cabeça. A gente está em contato direto com a Associação Pastel e Caldo de Cana do Rio, que é uma dessas associações de organizadores de feiras livres. Eles estão indo com o decreto do prefeito por hora, que é o decreto de 15 em 15 dias. Já procuramos todos os órgãos para entender qual é a determinação real, então, dessas feiras livres. Feira. E eu acho que é uma questão municipal a regulação de feira aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, o governador do estado decreta algo que ele não pode. Nesse caso, ele deveria recomendar, porque é esfera municipal. Vejam como... Mas aconteceu isso na esfera federal e a gente vai falar sobre isso já já, né? Pois é, então só continuando então ponto a ponto aqui, é importante sobre quem tem parentes que estão no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, a visitação está proibida, inclusive as íntimas. Qualquer transporte de detentos para realização de audiência de qualquer natureza também proibida. Visita de pacientes diagnosticados com Covid-19 também proibidos esses eventos aqui, esse tipo de evento no Rio de Janeiro. Fala alguma coisa sobre visita de advogado a preso, porque isso é uma coisa importante. A visita dos advogados nos presídios do estado do Rio deverá ser ajustada pelo secretário de Estado de Administração Penitenciária para possibilitar aí o atendimento das medidas desse decreto. Sobre os detentos, é o seguinte: tá proibindo visita, restringindo e tal. Não tem porquê. Alguns espertos estão fazendo isso, gente que adora abrir porta de cadeia, tá certo, para bandido. Tem um monte de gente querendo se aproveitar do momento para liberar quem tá na cadeia. Olha só, se não tem motivo, tá certo? Porque o coronavírus não tá dentro do presídio até agora. Se não tá lá dentro, restringindo visita para não entrar, mas óbvio que de alguma forma pode acabar entrando, ou porque alguém veio de fora do sistema, foi preso hoje e entrou, ou porque em algum momento um agente penitenciário possa levar, eu não sei, mas se não tem por que sair abrindo porta de presídio não, hein? Não começa não. O Irã liberou milhares porque teve uma pandemia não era a palavra, pandemia no mundo, mas teve lá uma epidemia dentro dos presídios, eles tiveram que começar a liberar. Se tiver um problema pontual, isola quem tiver, transfere, tem que ter um plano de contingência. Senão daqui a pouco estamos começando a liberar todo mundo porque tem o risco do coronavírus. Olha, o risco do coronavírus está aí e está para todo mundo, inclusive confinados em casa, como eles dentro do presídio. Só falta agora aumentar esse risco volto a reforçar, sem justificativa para isso, para aumentar o risco ainda mais, que é do corona da gente e de bandido na rua solto aí para querer roubar os outros, né? 10:07, mas a gente ia falar também dos transportes. Sim, né? Vamos chegar nele agora. Então os ônibus, por exemplo, Rodolfo, a partir da meia-noite do dia 21, ou seja, a próxima meia-noite, a circulação do transporte intermunicipal de passageiros que liga a região metropolitana à cidade do Rio, à exceção do sistema ferroviário e aquaviário que saiu até hoje de manhã, vão operar com restrições definidas pelo governo do estado em regramento específico para atender os serviços essenciais das operações intermunicipais. À meia-noite... Diga. Então para aí, Sadoc. Peraí. Ônibus, por exemplo, da Baixada, Niterói, São Gonçalo, pra capital, ida ou volta pro trabalho, eles não vão circular, porque eles têm que especificar isso. Vão passar por um não sei o que lá. O que quer dizer isso? O que quer dizer? Não tem circulação, não vai ter nenhum ônibus. Se quiser, é trem ou barca.
Não, eles vão operar sim com restrições que começaram hoje de manhã já, por exemplo, BRT, Barca, outros alimentadores, eles estão pouco a pouco definindo como que vai ser essa operação muito reduzida. Então os intermunicipais também vão entrar nessas novas regras que vão ser divulgadas pelo governo do estado e pela prefeitura ainda hoje. A partir da meia-noite também, Rodolfo, a circulação de transporte interestadual, aí começa a entrar o governo federal, tem que ratificar esse decreto do governador. Transporte interestadual de passageiros, com origem nos estados São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal e os estados que a circulação do vírus for confirmada, não será autorizada no Rio de Janeiro. Só que, diz o decreto, precisa da ratificação da Agência Nacional de Transportes Terrestres para ratificar essa decisão. Então não está ainda confirmado isso. Nem a partir da meia-noite. Então tá, então isso é uma proposta do governo que depende de aprovação do governo federal. Ele decretou e daí deve ser por essa razão que colocou para meia-noite de sábado, né? Para que ao longo do dia de hoje negocie com as agências essas autorizações. Acho que esse é o trâmite. Agora, não é, a meu ver, simplesmente algo que se possa resolver com o aval de uma agência federal. Porque envolve matéria constitucional, eu volto a esse tema, envolve o direito de ir e vir. E aí eu quero deixar claro, eu sou a favor de medidas de restrição, acho que elas são necessárias, mas a Constituição está aí, ela está vigorando, felizmente. Então é preciso controle de constitucionalidade. Me parece que em determinado momento isso vai chegar ao Supremo Tribunal Federal. São Paulo, Minas, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal e onde o vírus estiver circulando em outros estados. Essa é a proposta do governo. A gente atualiza para você, ouvinte, e te informa se houver o aval, né, a autorização para que realmente os ônibus interestaduais entre estados, tipo Rio, São Paulo, pela Dutra, parem de circular. Hoje continua circulando, tá? Isso. Hoje tem passagem, hoje tem ônibus, não tá parado. E lembrando, né, Thaís, que carro pode passar pela Dutra e também poderá passar, né? Isso que eu ia falar. Muitas pessoas entraram em contato com a gente, mas olha, eu moro em São Paulo. E aí, por exemplo, o Rodolfo Schneider mora em São Paulo, a mãe mora no Rio. Se eu quiser visitar minha mãe, eu posso pegar o meu carro e vir pro Rio de Janeiro? Eu vou sofrer alguma sanção? Vai ter uma barreira física impedindo? Não, nessa data. Até acho que em determinado momento alguém pode propor isso. Mas é uma aberração. É uma aberração. Aliás, eu queria elogiar o Marco Sadoc, tá? Uma redundância. E quem se dedica a destrinchar esse decreto. Porque, tudo bem, ressalvada a pressa, é muito mal escrito. É muito difícil de ler isso aqui. Um decreto dessa importância, escrito desse jeito aqui, não dá. Entendeu? Tem que fazer um curso em Harvard, né? Alguém tem que aprender a escrever para poder decretar também. E deixa eu trazer... por isso que quando eu entrei numa loja, Thaís, em pleno Natal para fazer uma compra, entendeu? Lá perto da minha casa, eu em 1 minuto, quem me atendia era um cara chamado Marco Sadoc, e eu falei, esse cara aqui vai saber ler decreto, entendeu? E aí ele tá aí na Band News FM em crescimento vertiginoso. É verdade. É verdade. Tava lá o Sadoc trabalhando no Natal para arrumar uma grana. E aí um parceiro dele que estava me atendendo lá na loja falou, pô, tem um cara aqui nosso que queria trabalhar com jornalismo e tal, fazer estágio em jornalismo. Aí eu falei com o Sadoc, eu acho que 10 palavras. É o faro jornalístico, Carlos Andreas. É o faro, né? Aí, esse é bom. Sai de salário de extra Natal pra ser estagiário. Era um elogio ao Sadoc e o Rodolfo conseguiu se elogiar. Parabéns. Exatamente. Não, e detalhe, Andreas, ele saiu lá de momento de pico. Tipo, podia ter falado assim, não, Rodolfo, ótimo, eu topo, mas a partir de janeiro e tal, né, pra eu poder ganhar aqui na reta final de Natal, de mês de dezembro, nada. Ele largou a loja lá e veio pra Band News FM, obviamente, naquele momento em estágio, pelo que ele ganhava lá em Natal, ganhar menos, e é isso, o trabalho, meu amigo, recompensa, entendeu? Sempre e agora tá aí andando de bote pelas zonas urbanas. Maravilha. Isso aí. Nessa transição de primeira edição, a gente chegou a ancorar junto aqui nessa transição e falamos dessa história da abertura também, foi muito legal. Agora, Rodolfo,
Rodolfo, Andreasa e Sadoc. Essa, aliás, é uma questão que muito me interessa, porque a gente vai falar dos aeroportos, né? A chegada de alguns estados também foi mencionada nesse decreto do governador. Pode ou não pode? Que estados teriam aí os afetados e teriam a chegada de avião impedida? Aeroportos e também os transatlânticos. Vale a mesma medida que a gente veio conversando acima para os ônibus interestaduais. Precisa da regulamentação federal. No caso dos aeroportos, por exemplo, caso o decreto seja ratificado, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal também teriam esses voos afetados, mas cabe à Agência Nacional de Aviação Civil ratificar isso. Mas já houve uma resposta, Rodolfo, com críticas. Cabe ao governo federal, de acordo com a ANAC, essa medida, que não foi adotada em nenhum estado e não é a indicada. A ANAC também diz que a circulação dos remédios e dos profissionais da saúde, por exemplo, está funcionando através do aeroporto. Então, por isso que eles também criticam essa medida, que no decreto também fala de transatlânticos, que a partir de amanhã não poderiam vir para o Rio de Janeiro. Mas a Agência Nacional de Transportes Aquaviários também devem confirmar esse decreto. A gente já procurou todos esses órgãos. A gente vai falar já a resposta da NTT, Rodolfo, mas outra dúvida muito grande dos nossos ouvintes é sobre transporte de aplicativo. A partir da meia-noite de amanhã, quem está no transporte aplicativo na capital fluminense não pode ir para a região metropolitana. O que a gente tem de informação do governo do estado é que o próprio app vai bloquear essa corrida. Então eu vou pedir aqui da Band para ir para São Gonçalo, eu não vou poder. O app vai bloquear. Então Rio tem que circular no Rio, região metropolitana circula na região metropolitana. Táxi também? Táxi não, porque táxi é do município. Então e eles não têm... está englobado. Isso, a lei vale ainda do táxi normal. O que está, a partir de agora, é porque a gente sabe, né, que os apps eles circulam bastante entre cidades, isso está proibido, além de todos os funcionamentos que a gente já sabia também, academia, centro de ginástica, estabelecimentos similares, shopping center, lagoa Rodrigo de Freitas, praias, piscinas públicas, bar, ou seja, tudo isso está aqui nesse decreto. As forças de segurança, Rodolfo, estão autorizadas a tirar fotos para abrir processo junto ao Ministério Público das pessoas que insistam em ficar em locais proibidos. Isso também está no decreto, assim como tentar adiar ou chamar de volta os profissionais que estariam de férias da Secretaria de Estado de Polícia Civil e Polícia Militar. E para encerrar, Sadoc. a NTT disse que está funcionando normalmente o transporte interestadual. Você falou aí sobre aeroportos. Eu queria, e para esse tipo de coisa, me desculpe que eu não tenho a menor frescura para falar, eu queria divulgar uma iniciativa da empresa Gol, que ontem postou o seguinte: a partir do dia 23 de março, segunda-feira que vem, todos os profissionais de saúde envolvidos no combate à Covid-19 terão isenção total de tarifa aérea nos assentos disponíveis da Gol, pagando apenas a taxa de embarque, porque aí no caso, a taxa de embarque, só se a Infraero deveria fazer isso, deveria também fazer isso para esses casos, só se a Infraero abrir mão, né? Não é uma cobrança deles, eles cobram, mas eles repassam para aeroporto e para Infraero. De qualquer forma, eu queria divulgar isso para os profissionais de saúde, tá, gente? Para que vocês tenham uma noção. Às vezes tem gente que vai se deslocar de um estado para outro em emergência para apoiar um estado ou outro em necessidade. A Gol está oferecendo gratuitamente isso. Falamos da Ambev, que parou a linha de produção em Piraí para fazer álcool em gel. As empresas que abraçam essas causas e fazem mesmo diante de uma crise. As empresas aéreas estão arruinadas, parando voos internacionais, talvez, como disse aí o Sadoc, até voos nacionais diminuíram em grande quantidade, não tem quase ninguém viajando, estão aí à beira de um colapso pedindo ajuda do governo federal, e vai uma empresa e diz: eu vou transportar quem é profissional de saúde de forma gratuita na tarefa de combater a Covid-19. Talvez aí esteja até um motivo para você não parar totalmente as linhas aéreas no Brasil, possibilitar que mesmo de maneira reduzida elas sejam mantidas. Parabéns. E queria convocar os ouvintes da Band News FM hoje à noite, às 8h30 da noite, para que você, já que estará confinado em casa, e espero que sim, você reúna a sua família e vá até a sua janela, a sua varanda, e bata palmas e participe de um coro que vai existir Brasil afora, como aliás aconteceu na Itália e em outros países, para aplaudir a classe médica brasileira, os médicos, enfermeiros, profissionais que estão na linha de frente, se expondo no mais alto grau, às vezes sem o aparato necessário, como ontem nós falamos aqui no programa, sem máscara e sem talvez as condições até mesmo de equipamentos, de insumos, tá certo? Mas botando a sua cara, e sim,
estando mais expostos, obviamente, do que todo o resto da população, para ajudar as pessoas e dar atendimento de uma luta que só está começando. Essas pessoas que são heróis de jaleco, como eu ontem postei lá no meu Twitter, essas pessoas merecem o nosso reconhecimento. Pare hoje, 8h30 da noite, entendeu? Deixando para lá panelaço daqui, acolá, eu sou a favor aquilo. Tudo bem, faz parte do jogo democrático, mas hoje é o dia de deixar isso de lado. E 8h30 da noite, sair à janela para aplaudir e dar força a esses médicos que são abnegados, que fizeram o seu juramento quando decidiram ser médicos e profissionais de saúde, e que eu tenho certeza que vão nos orgulhar, assim como os voluntários que estão se inscrevendo nessa, pelo menos prevista, guerra, trincheira dos hospitais de saúde. Eles merecem isso e acho que cabe a cada um de nós hoje fazer a nossa parte. Canal Spoiler News. Para se manter atualizado e ser notificado com novas notícias, se inscreva no canal, ative o sininho e participe nos comentários. Se gostou, dê um like. Nos ajude divulgando o trabalho. Agradecemos pela sua participação.